Vamos a mais um exercício que caiu numa prova do Colégio Militar. Sabendo que o número natural n é igual a 2 elevado a x vezes 5, n é igual a 2 elevado a x vezes 5. Sabendo que esse número tem exatamente 6 divisores, determine qual é o valor de n, sabendo que x é um número natural. Então, x é um número natural, tem que ser alguma coisa do tipo 0, 1, 2, 3, né? Se eu fosse calcular o número de divisores disso aqui, eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que somar 1 para cada expoente. Esse 5 já está com o expoente 1. Quando a gente não coloca o expoente escrito, é porque o expoente é 1. Então, eu vou ter aqui x mais 1 vezes 1 mais 1, que é 2. Isso, o problema diz que dá 6. É o número de divisores de n. Então, alguma coisa vezes 2 é igual a 6. Isso significa que essa alguma coisa vale quanto? 3. Se isso aqui vale 3, quanto vale x? X é igual a 2. O que o problema pergunta? Determine o valor de n. Ótimo. Então, eu já sei x, eu posso determinar o n. O n vai valer 2 elevado ao quadrado vezes 5. Então, isso aqui vai dar 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o número n vale 20. Olha aqui, resposta certa, letra B. Vamos entrar agora em outro assunto, que é MMC. MMC quer dizer mínimo múltiplo comum. Vamos ver o que significa isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, todos os múltiplos de 5. Então, eles são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 100 e vai embora. São infinitos números, sabemos disso. E o 0 sempre é o primeiro, né? Porque o 0 é múltiplo de qualquer número. E aqui vamos colocar todos os múltiplos de 6. Então, são 0, depois 6, depois 2, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. São todos os múltiplos de 6. Agora, se a gente olhar bem, vamos observar que alguns números estão nas duas listas. Olha só, o 0 sempre vai estar, porque o 0 é múltiplo de qualquer número. Mas a gente encontra aqui também o 30. O 30 é múltiplo de 5 e também é múltiplo de 6. A mesma coisa acontece com 60 e com 90. O 60 e o 90 são múltiplos de 5 e também são múltiplos de 6. A gente diria, então, que o 0, 30, 60, 90, eles são múltiplos comuns. Eles são comuns, quer dizer, em comum, serve para os dois, de ambos. Então, eles são múltiplos comuns. Se a gente seguisse essa lista até o infinito, nós vamos encontrar como múltiplos de 5 e 6 ao mesmo tempo 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Então, esses números aqui são múltiplos comuns de 5 e 6. Vamos esquecer o 0, porque o 0 vai estar sempre em qualquer lista. Vamos pegar só daqui em diante. Dentre esses múltiplos todos aqui, o menor deles é o 30. Então, a gente pode dizer que o 30 é o mínimo ou menor múltiplo ao mesmo tempo, ou seja, comum, de 5 e 6. Então, a gente escreve isso aqui, ó. MMC entre 5 e 6 é igual a 30. Essa é que é a ideia do MMC, do menor múltiplo comum. É o menor número que é múltiplo de dois números ao mesmo tempo. Pode ser dois números ou mais números. Aqui encontramos o MMC entre dois números, mas se eu tivesse um terceiro, um quarto, um quinto número, a ideia seria exatamente a mesma. Às vezes o problema aparece dessa forma aqui. Calcule o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre esses três números aqui, 24, 45 e 96. Se a gente fosse fazer desse jeito aqui, ia dar um trabalho danado. Não é assim que se faz na prática. Olha, então, digamos que eu tenha esses números aqui já na forma fatorada. O 24 é 2 ao cubo vezes 3.
O 45 é 3 ao quadrado vezes 5. E o 96 é 2 à quinta vezes 3. Para encontrar o MMC, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todos os fatores que aparecem aqui. Então, apareceu aqui o fator 2, o fator 3 e o fator 5. Tem que pegar todos. Mesmo que só apareça num deles. Não importa. No MMC, eu pego todos. Todos os fatores. Então, eu tenho que ter fator 2, fator 3 e fator 5. E os expoentes que a gente vai escolher são os maiores expoentes possíveis. Então, o 2 aparece aqui com fator 3 e o 2 aparece aqui com fator 5. Então, eu vou escolher o maior deles. 2 à quinta. O 3 aparece aqui com fator 1, com fator 2 e com fator 1. Eu vou escolher, então, o maior fator, o maior expoente, que é 2. E o 5, ele aparece somente aqui com expoente 1, então ele fica elevado a 1 mesmo. Então, o MMC entre esses três números aqui é 2 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 5. Se eu quiser, eu posso fazer a conta. 2 à quinta dá 32, vezes 3 ao quadrado é igual a 9, vezes 5. Aí eu vou ter que fazer essa continha aqui. 5 vezes 32 dá 160, 160 vezes 9 vai dar 1440. Então o MMC entre 24, 45 e 96 é 1440. Na maioria das vezes, a gente vai ter que calcular o MMC sem ter os números na forma fatorada. Vão ser dados apenas os números. Então, o que a gente faz para encontrar o MMC? Nós vamos fazer um dispositivo parecido com o dispositivo da fatoração. E a gente vai fazer a divisão, enquanto for possível dividir alguém, a gente vai continuar dividindo. Então, vamos começar dividindo por 2. Vou dividir todo mundo por 2. Enquanto alguém puder ser dividido por 2, eu vou dividir. Então, aqui, o 24 pode ser dividido por 2, vai dar 12. O 45 não dá para dividir por 2, então a gente repete. O 96 dividido por 2 dá 48. Ainda dá para dividir gente aqui por 2. Então, vamos colocar o 2. Vamos lá, 12 dividido por 2, 6. 45 não dá, a gente repete. 48 dividido por 2 dá 24. Ainda dá para dividir por 2. Vamos ficar aqui, então, com 3. 45 a gente repete. 24 por 2 dá 12. Ainda dá para dividir por 2 aqui, ó. Então, divide por 2. O 3 a gente repete, porque não dá mais para dividir. O 45 repete. E aqui o 12 dividido por 2 vai dar 6. Mais uma vez podemos dividir por 2. Ficamos então com 3, 45 e 3. Não dá mais para dividir ninguém por 2 aqui. Então a gente começa a dividir pelo próximo número primo, que é 3. Então, dividindo todo mundo por 3, vamos ficar aqui com 1. 45 dividido por 3, 15. 3 dividido por 3 dá 1. Ainda dá para dividir por 3 aqui, ó. Então, 3. Aqui ficamos com 1, 5 e 1. E, finalmente, dividimos agora por 5. Então, ficamos com 1, 1 e 1. Então, para calcular o MMC por esse dispositivo, enquanto dá para dividir alguém aqui dentro, a gente vai dividindo. Quem não pode ser dividido, a gente repete. Ficamos, então, com esse resultado aqui, que é o MMC. Isso aqui vai dar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta, vezes 3 elevado a 1, 2, 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Então, é o que nós tínhamos encontrado antes. Se a gente já tiver os números faturados, é só fazer o que a gente mostrou aqui. Coloca todos os fatores que aparecem aqui dentro e coloca os maiores expoentes. Se os números não estiverem fatorados, a gente faz dessa forma. Coloca um dispositivo como se fosse o dispositivo de fatoração e vai dividindo até achar aqui o resultado. É assim que a gente encontra o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, entre números naturais. Agora, para fixar essa ideia, vamos resolver dois probleminhas aqui. Primeiro problema, calcule o MMC entre 120 e 144. Então, vamos colocar aqui 120 e 144. E a gente arma o dispositivo para fatoração. Começa dividindo todo mundo por 2. Dá para dividir por 2 aqui. E aqui também. Então, vamos ficar com 60
72. Novamente por 2, vamos ficar com 30 e 36. Novamente por 2, vai ficar 15 e 18. Ainda dá por 2 aqui, então fica 15 e 9. Chega de 2, agora é a vez do 3. Todo mundo por 3, ficamos com 5 e 3. Novamente por 3, que ainda está dando aqui, ficamos com 5 e 1. Chega de 3, agora só dá para fazer mais uma divisão por 5. E aí fica 1 e 1, acabou. Então o MMC é igual ao produto desses números, que vai dar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Se quisermos deixar o número da forma fatorada, pode ser. Senão a gente faz essa continha aqui para ver quanto é que vai dar. 2 à quarta são 16, vezes 3 ao quadrado, 9, vezes 5. Isso aqui vai dar 720. Mais um probleminha. Calcule o MMC entre 10, 11, 12 e 15. Mesma coisa. Colocamos aqui 10, 11, 12 e 15. Começamos por 2, que dá para dividir gente aqui por 2. Ficamos com 5, 11, 6, 15. Ainda dá por 2. Ficamos com 5, 11, 3, 15. Não dá mais por 2. Vamos passar para o 3. Ficamos com 5, 11, 1, 5. Chega de 3. Ninguém mais pode ser dividido por 3. Então agora é a vez do 5. Ficamos então com 1, 11, 1, 1. E finalmente podemos colocar aqui um fator 11 e terminamos com 1, 1, 1 e 1. O MMC entre esses números é 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 11. Se quisermos apresentar que número é esse, isso aqui vai dar 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 11, 660.